Como saber se estou em uma união estável? Tem como ter uma união estável sem morar junto? Sim. Como que vai funcionar a questão da união estável? A lei, ela vai trazer para a gente 4 requisitos, tá? Esses 4 requisitos, eles são necessários para você configurar a união estável. Então, você vai saber que você tem uma união estável quando você tiver uma relação pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Então, tu percebe que nesses 4 requisitos não tem morar junto, porque morar junto não é um requisito. Vocês podem, por exemplo, ter um relacionamento aonde vocês têm contas bancárias junto, vocês compraram um carro junto, mas por questões de trabalho, às vezes, um mora numa cidade, outro mora em outra, e vocês se encontram aos finais de semana. Isso não vai deixar de ser uma união estável. Vocês preenchem todos os requisitos que a lei traz. Vocês simplesmente não moram juntos. Então, o que morar junto significa? Ele é uma prova a mais quando você vai querer comprovar essa união. Assim como contas bancárias conjuntas, um imóvel financiado em conjunto. Então, testemunhas, propriamente pessoas que sabem que vocês têm esse relacionamento, todas essas são provas que você pode trazer no momento de configurar uma união estável. Da mesma forma, tu percebe que não diz ter filhos. Filhos não é um requisito para uma união estável. Então, hoje, a união estável ela vai se basear unicamente nisso que a lei prevê e ela vai se equiparar a um casamento. Ou seja, hoje a união estável é igual a um casamento. Vamos lá, como é que eu tenho certeza que eu estou numa união estável? Quando você olha para um casal na rua, por exemplo, você olha para eles e diz assim, eles são namorados. Ou então você olha para eles e diz, não, eles são um casal, eles têm ali um casamento, uma união estável. Essa visão que você tem das pessoas é a mesma coisa em relação a você, se você quer saber se tem uma união estável. Você tem que fazer essa autoanálise. Quando as pessoas olham para mim, elas imaginam que eu estou numa união estável? Se a resposta for sim, provavelmente você preenche os requisitos e está sim, numa união estável. Então, é dessa forma que a gente vai saber quando a união estável vai configurar e quando ela não vai configurar. Os requisitos são subjetivos? De certa forma, sim, tá? Uma relação pública, aquela que todo mundo tem conhecimento. A gente teve uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que disse, por exemplo, que fotos em redes sociais não comprovam união estável. E, de certa forma, eu concordo. Sabe por quê? A gente com o namorado também posta foto na rede social. Isso por si só não diz que é uma relação ali de união estável. Agora, quando você preenche outros requisitos, aí sim isso pode configurar, porque a publicidade é apenas um deles. Além de ser uma relação pública que a gente falou, ela tem que ser contínua, ou seja, vocês estarem um longo período de tempo juntos. Tem um tempo mínimo? Não, hoje em dia em 3 meses você pode ter configurado uma união estável. Então a lei ela não limita um tempo, mas ela diz que tem que ser uma relação duradoura. Além disso, vamos lá, pública já foi, contínua já foi, duradoura já foi. Contínua, aquela continuidade, aquela relação que vai passar por um tempo. Ali o contínuo, o duradouro, eles são similares, né? Uma relação duradoura é aquele fortalecimento, né? Uma relação ali que ela, pelos olhos das pessoas, você vê que ela é durável, que ela se mantém ali no tempo. A continuidade é mais uma questão de estar junto, do período que vocês passam junto, do tempo que vocês passam juntos, de uma forma mais breve, tá? Que nem aquele exemplo que eu dei no início do vídeo. Passa um tempo, cada um mora numa cidade, mas vocês passam ali um tempo juntos durante a semana. Continuidade, tá? E o intuito de constituir família. Esse intuito de constituir família, tá? Que nem eu mencionei, não é ter filhos. É vocês quererem construir uma família juntos. Hoje a gente pode ter uma família que é apenas o casal, né? O homem, a mulher, 2 homens, 2 mulheres. A gente hoje tem as várias formas de família, né? Então, o fato de vocês terem ou não filhos também não é um requisito. Por isso que a lei traz apenas essas formas para a gente conseguir configurar uma união estável. Preenchendo esses requisitos, você tem a união estável, mesmo sem morar junto, mesmo sem ter filhos. Então, tudo depende da análise de cada caso.